Vale Mais Universidade. Na próxima semana acontece no campus da Unicinos, em São Leopoldo e Porto Alegre, o ciclo de palestras Economia de Baixo Carbono, Limites e Possibilidades, com a presença do professor Serge Latouche, da Universidade de Paris. Para falar sobre essa programação, nós recebemos Gilberto Fagion, coordenador do programa Repensando a Economia do Instituto Humanitas e que faz parte da organização do evento. Também conosco está Marilene Maia, que é coordenadora do Observa Unicinos IHU e professora do curso Serviço Social da Unicinos. Olá, sejam bem-vindos. Olá. Professor, que tipo de contribuição o Serge Latouche pode trazer então à universidade? Acima de tudo, trazer uma reflexão sobre a forma como nos organizamos no modo de consumir e de produzir. Ele vai fazer a gente questionar um pouco sobre essa sociedade do crescimento pelo crescimento e questionar a questão de até que ponto isso realmente é verdade. Em função disso, a gente pode repensar o nosso jeito de consumir, de agir, a questão da moda, do dia a dia, da indústria, da poluição. E diante disso, perceber que precisamos pensar uma sociedade de baixo carbono, mais convivial, que considere mais o planeta, as necessidades humanas. Então, um jeito de organizar mais integrado. Sim. E não só que considere números, o PIB propriamente dito. Sim. Então, não é só a estatística do estar bem, mas sim o bem viver. A qualidade que se tem nisso. E como surgiu a ideia de trazer esse convidado? Justamente dentro do IHU, nesse Repensando a Economia na sociedade convivial, numa sociedade sustentável, se questiona até que ponto essa ideia de crescimento era a única alternativa que se tem de pensar a organização social e econômica. E nesse sentido, então, pensando nesse acrescimento, ou seja, não acreditar, não ter uma crença, sim, e sim ver como podemos nos organizar de outra forma, para uma economia mais ética, justa e ecológica também. Certamente. E como foi pensada, então, essa programação? Bom, ela foi pensada em conjunto aqui em vários estados, ela esteve antes, parceiros estratégicos do IHU, então Cuiabá, Curitiba e assim por diante, e agora ele chega aqui no Rio Grande do Sul. Então ele vai estar em Porto Alegre na segunda e aí depois toda semana aqui na Unicinos. Então pensa-se desde por outro modo de consumir, a própria ideia do slow food, do movimento mais o local. A ideia é possível uma economia de baixo carbono dentro de uma nova sociedade, de uma sociedade mais convivial. As ideias de Van Illich, que é um dos pensadores que muito nos ajuda na convivialidade, e até a perspectiva ecoteológica. Para uma nova sociedade se construir, a gente tem que ter, inclusive, as percepções que se tem com o planeta, com os demais seres, com a natureza, com os animais e na forma de organização humana como um todo. É uma reflexão fundamental. E, Marilene, na segunda-feira, então, o professor francês ele vai estar em Porto Alegre participando do congresso da cidade, não é mesmo? Como vai ser esse encontro? Então, a Unicinos está contribuindo com o 5º Congresso da cidade de Porto Alegre, cujo tema é sustentabilidade e inclusão social. E nós fomos chamados a contribuir na temática do desenvolvimento humano. Serge Latouche vai contribuir com o coroamento das nossas discussões que já vem acontecendo, problematizando, relacionando o desenvolvimento humano, decrescimento e sociedade convivial. Vai ser lá na sede da Unicinos Porto Alegre, na Tomás Antônio Gonzaga, e está aberto à população toda, especialmente de Porto Alegre, porque se entende, o Congresso propõe uma reflexão sobre a cidade que se tem e se desafia a apontar perspectivas para a cidade de Porto Alegre até 2022, e Latouche poderá contribuir enormemente para isso. Pois é, qual a contribuição, então, qual a importância para a universidade de fazer essa relação juntamente com esse congresso? Então, na verdade, já está fechando um ano de presença da Unicinos em Porto Alegre através dos cursos de graduação, já vinha antes com algumas atividades de pós-graduação e se entende que nós temos um compromisso fundamental com a cidade, com os cidadãos porto-alegrenses. Desta forma, a contribuição da universidade, através da
problematização teórica, prática sobre a vida é fundamental. Especialmente porque a Unicinos tem um compromisso histórico com a questão do desenvolvimento regional, né? Ela se coloca em missão com essa perspectiva. Nós não queremos simplesmente discutir teorias, nós queremos construí-las a partir de um outro jeito de viver, né? De um melhor jeito de viver. Certo. E Fajão, quem tiver interesse de comparecer nesses eventos, como faz? No site do IHU tem a programação completa. E nesse site, inclusive, tem textos do Latouche, material complementar, entrevistas, etc. Então, no site tem a programação completa de segunda a sexta e os horários e os locais de cada dia, o assunto de cada dia. Então, o site é a nossa grande referência, né, que é o www.ihu.unicinos.br. Tá. Mas certo. As pessoas podem chegar nestes diretamente no lugares, local e comparecer. Diretamente para participar. Também, né? É uma atividade gratuita que valerá a pena. Acho que sim, para refletir pelo menos. Então lembre pra gente então o dia que acontece então. A partir de segunda-feira, dia 21 em Porto Alegre. Isso. E depois de 22 a 25, de terça a sexta, aqui na Unicinos. As atividades seguem aqui no IHU. Segunda-feira, 19h30. Isso, então vale a pena ir no site, conferir o horário da programação e ver quais temas também interessam a você pensar e refletir junto então com o professor Francês. Muito obrigada pela presença e pelas informações. Agradecemos. A seguir, tem as dicas da Agenda Cultural com programação para toda a família. E ainda você confere como fica a previsão do tempo para este sábado em todo o estado. Os detalhes em seguida, a gente já volta.